para mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou dona da perfumaria Magazine Beauty. E vocês recentemente têm me perguntado: Bárbara, de onde surgiu a ideia de ter uma loja? Como foi o seu início? Como que você investiu? Como que você transformou R$100 nessa loja que você tem hoje? E é isso que eu quero partilhar com vocês nesse vídeo. Só que antes, vocês já sabem, deixa aí pra mim o like, que me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Clica aí embaixo no botãozinho vermelho e se inscreve. Estamos aí rumo aos 12.000 inscritos. E me acompanhe também lá nas redes sociais, @BárbaraMartins _consultora e Bárbara Martins _promoções. Inclusive hoje teve bastante conteúdo bacana lá no Instagram. Eu fiz enquete, abri caixinha de perguntas, então por lá eu tô sempre interagindo também. E foi lá nas caixinhas de pergunta que eu liberei hoje lá no Instagram que me perguntaram: Bárbara, de onde surgiu a ideia de ter o seu próprio negócio e como que foi o seu início? Eu pensei, por que não contar essa história no canal? Eu já comentei em um vídeo aqui, outro ali, mas eu nunca de fato detalhei esse meu começo. Como eu disse mais cedo lá no Instagram, eu comecei com R$100. E esses R$100 se transformou hoje na Magazine Beauty, que vocês conhecem, que é a minha loja física, onde, graças a Deus, eu tenho sucesso naquilo que eu me propus a fazer. Eu vivo da loja, gente. Eu não tenho outra fonte de renda. Então, assim, a loja pra mim é olhar, assim, cada detalhe. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olhar cada detalhe dessa loja, olhar cada detalhe, cada coisinha que eu conquistei, cada mercadoria. Minha mercadoria é toda paga, graças a Deus, ela é toda, deixa eu ajustar. A minha mercadoria é toda quitada, então olhar para tudo isso, sabe? Mais de R$25.000 em estoque e saber que eu comecei com R$100. Poxa, eu me sinto muito vitoriosa. Sei que eu sou um grãozinho de areia na imensidão do oceano, tantos empresários maiores e bem mais sucedidos que eu, mas eu sou muito grata a Deus por ter me permitido chegar até aqui. Vamos lá, vou contar para vocês um pouco de tudo isso. Eu sou consultora de beleza há 7 anos, então 8 anos faço agora, né? Acho que é mês que vem que eu completo 8 anos de consultoria. E assim, quando eu comecei, eu sempre gostei muito de cosmético, então eu comprava muito. Aí a minha vizinha falou comigo: Bárbara, você quer vender pra mim? Se você quiser, eu vou te dar 20%. Você vende pra mim e eu passo o pedido, o dia que o pedido chegar você acerta. Falei, por que não? Vou tentar. E comecei a vender. Vendi uma coisinha ali, uma coisinha aqui, pra minha mãe, pra minha avó, mais tudo que eu pedia pra mim, e eu fui indo. Só que na minha vida, sempre ao longo do meu caminho, eu sempre vi além. Eu vivi o hoje pensando no amanhã. Eu vivi o agora já sonhando em realizar coisas novas no futuro. Na época, eu ainda nem fazia faculdade quando eu comecei a vender. Então eu trabalhava no comércio e eu sempre gostei dessa área de vendas. Só que eu acabei indo para outra área. Eu fiz a minha faculdade na área de pedagogia e me pós-graduei em Libras e Educação Especial. Aí, vida que seguiu e eu fui para essa área da educação, era minha profissão, mas eu não abandonei as vendas. Continuei vendendo, continuei, sabe, uma coisinha aqui, outra ali, mas aquilo ali eu já pensei assim, eu preciso vender pra mim. Não dá pra eu ficar vendendo pra minha vizinha. Aí eu fui, fiz o cadastro, meu nome, comecei a vender. Só que não foi a maravilha que eu pensei que seria. Gente, eu pelejava para poder passar um pedido de 80 pontos. Eu não conseguia completar aquela pontuação. Minha mãe me ajudava, coitada. Todo ciclo a minha mãe tava pedindo aquele tanto de coisa. Às vezes ela nem precisava, mas assim, para me incentivar a não desistir. Por isso que eu falo, hoje vocês veem tudo isso e falam: nossa, uau, a Bárbara, mas eu comecei igual ou até pior que você.
Eu comecei sem saber muito bem como eu fazia, eu não sabia montar kit bonito, eu não vendia muito, eu vendia mais no fiado do que tudo. Então tudo que vocês passam hoje, acreditem, não invalida a sua possibilidade de ser talvez muito maior e bem mais sucedida do que eu. Então acredite em você. Uma vantagem da minha vida foi sonhar. Eu comecei a empreender porque eu sonhava em ter o meu próprio negócio. Eu me entristeço muito quando eu escuto algumas consultoras falar assim, eu nem sonho mais, porque eu tô devendo tanto, eu tô com boleto, eu não vendo bem, eu já parei até de sonhar com isso. Gente, não pare de sonhar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu falo muito no meu curso, minhas alunas sabem disso. O sonho, gente, é a única porta para enaltecer as metas. Quando a gente tem sonhos, a gente tem meta. A gente cria objetivo. Por quê? Pô, eu quero ter um carro, eu tenho sonho de ter um carro zero, então eu tenho que criar meta, eu tenho que trabalhar, juntar dinheiro para eu comprar esse carro. É ou não é? E assim, quanto mais eu sonhava, meu sonho era distante, tão distante, que uma vez eu falei assim com a minha sócia, vou chegar nessa parte aí. Eu falei assim com a minha sócia, eu quero ter uma loja física. Ela falou comigo, você tá doida? Nossa, isso nunca você vai conseguir isso não. Põe seus pés no chão, a gente vende produto de revista. Onde que você vai conseguir pagar um aluguel, ter uma loja, manter uma loja vendendo produto de revista, Bárbara? Você é doida, você sonha muito alto. E aquilo ali, até hoje eu não me esqueço, que dentro de mim eu pensei, verdade, eu sonho muito alto, mas maior que os meus sonhos é a minha vontade de vencer e as minhas metas. Então grava isso. Sonhos viabilizam metas. E as metas cumpridas vai ser a colheita do seu sonho realizado. É um ciclo. Sonhar, ter metas, executar metas, realizar sonhos. Então eu sou muito feliz porque eu não só sonhei, mas eu consegui realizar. E aí, voltando aí a história, lá onde eu estava, eu fiz o cadastro, comecei a vender no meu nome, eu era péssima. Eu tinha vezes que eu chegava lá no meu trabalho, na escola que eu trabalhava, e falava, gente, quem quer comprar a Natura aqui na minha mão, eu vou dar 20% de desconto, além do desconto da revista. Ou seja, eu tinha 30% de lucratividade, eu dava 20% para quem comprasse comigo e ficava com 10%. Sim, essa era a Bárbara de 8 anos atrás. Aí eu conheci essa minha amiga, que na verdade a gente se reencontrou, ela já tinha sido minha cunhada muitos anos atrás, a gente se reencontrou. Ela vendia Avon e ela vendia Avon e Jequiti, eu vendia Natura e Boticário. E eu falei com ela, vamos fazer uma sociedade? A gente vende junta, mês todo, e no final do mês a gente reparte o lucro meio a meio? Bora! E ela era muito boa vendedora, e nessa época eu alavanquei, eu também corri atrás, eu coloquei na minha cabeça que eu queria crescer, e eu precisava daquele complemento de renda, eu corri atrás, e assim, a gente construiu muita coisa junta, muita venda, muito cliente, foi uma época muito boa, eu casei, então assim, a gente tava tudo indo bem, só que a gente começou a ter incompatibilidade de ideias, eu queria mais. Eu tinha realizado um sonho que era ser uma boa consultora de beleza, mas eu queria ser empresária. Eu não queria ser consultora de beleza, eu queria ser empresária. Eu queria empreender, eu queria ter o meu negócio, eu queria ter alguma coisa para chamar de minha, ser minha patroa. E aí ela não aceitava essa ideia, ela falava que não, que a gente não podia ter esse gasto, montar uma loja. Enfim, nós desfizemos a sociedade, tudo amigavelmente, ela é minha amiga até hoje. Ela foi pro que ela achava que dava certo pra ela e eu acreditei no meu sonho. E eu ouvi muito, você é doida, não vai dar certo, você não vai conseguir, você nem vende tanto. E eu falei, vocês vão ver, como diz aquele hino, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. E eu falava, a hora que vocês verem o tamanho da minha vitória, vai todo mundo se arrepender. E eu pus aquilo na minha cabeça, gente. Eu tinha uma vontade de vencer na vida e um sonho que não me deixava desistir. E uma mãe também que
não é qualquer mãe. Eu sei que minha mãe tá aqui vendo, porque ela assiste todos os vídeos do canal. E assim, a minha mãe, ela acreditou em mim sempre. Sempre ela falava, continua, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu não conseguia completar pedido, ela ia lá e me ajudava. Se eu não desse pra pagar boleto muito fiado na mão dos outros, ela me emprestava o dinheiro. E eu fui. Até que eu conheci o Michael. E o Michael, ele apostou no meu sonho assim, loucamente. Ele era mais louco que eu. E ele falava, você vai conseguir. E aí eu montei a loja em casa. Eu me lembro até hoje do dia que eu comprei os meus móveis, tudo lindo. Porque pra quem não sabe, a loja começou com um armário que eu peguei no lixo e uma mesinha velha. Eu só tinha aquilo ali, gente. Eu não tinha mais nada. Nada. Eu não tinha pronta entrega, eu não tinha nada. Só que um dia eu vendi, passei um pedido e eu tive lucro daquele pedido, eu tive R$100 livre. E eu peguei aqueles R$100 e falei, eu vou pedir R$100 de pronta entrega. E aí, desses R$100 começou a Magazine Beauty, com esse armário velho, essa mesinha, mas era a minha maior felicidade olhar aquilo ali e falar, meu sonho tá começando a ser realizado. Eu sempre fui grata, eu nunca reclamei, eu nunca olhei o outro ter mais que eu e fiquei, nossa, o outro tem uma loja tão bonita, eu tenho só isso. Não, eu era muito agradecida. E desse armário velho se passaram prateleiras novas, aquela mesinha velha passou uma bancada e eu comprei um notebook, a minha pronta entrega de 100 passou para 1.000, de 1.000 para 10.000 e o Michael falou, agora você vai abrir a loja física, nós vamos arrumar, vou pedir o aluguel, porque esse ponto é do Michael e era alugado. O Michael falou, vou pedir o aluguel, nós vamos fazer uma reforma, um empréstimo, fazer uma reforma, você vai montar a loja. E cá estou eu. 2 anos quase depois, eu faço 2 anos em setembro, a minha loja ela só cresce a cada dia, minha lucratividade só aumenta, meu salário só aumenta. E eu sou muito grata a Deus porque eu nunca deixei de sonhar. Então, eu vou encerrar esse vídeo, que já estamos com quase 15 minutos de vídeo. Eu falei até além da conta, mas eu encerro esse vídeo falando com você. Não deixe de sonhar. Essa loja começou o dia que eu tive um sonho. Ali começou a Magazine Beauty. E eu batalhei muito, foi um início de muitas lutas para eu chegar aqui nessa loja hoje. Então não deixe de sonhar, por mais que o mundo fale que você é louca, não vai conseguir, você não tem potencial, acredite em você, porque eu sou a prova viva de que quem quer consegue, quem batalha consegue, quem sonha consegue sim realizar. E eu tenho muita gratidão, principalmente ao Michael e minha mãe, que sem eles eu sei que teria sido mais difícil. Não teria sido impossível, porque eu me conheço, eu iria até o fim, mas teria sido muito mais difícil sem eles. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei demais, gente, eu tô grávida, eu tô emotiva, eu começo a falar, eu fico nostálgica, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e a gente se vê em um próximo vídeo. E lembre-se, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe gigantescamente. Beijo grande e tchau, tchau!